Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. O pessoal está chegando por aí. Pessoal, a gente vai aguardar em uns minutinhos, né? A live estava programada às 19 horas, então entre 19 e 3 ali a gente inicia o conteúdo, né? Que o máximo de pessoas já estejam presentes. Mas já vou desejando boa noite a todos que estão chegando aí e muito agradecido pela presença de cada um de vocês. Muito grato. É importante, né, reforçar esse webinar ele vai ser gravado, então todos que estão entrando aí vão receber uma notificação de que esse conteúdo é gravado e depois a gente vai disponibilizar no YouTube, tá? Então é importante esse consentimento de todos, todas e todos. Boa noite a todos. A gente só está aguardando o pessoal se acomodar, já estamos em 17 pessoas, muito bacana. Pessoal, respeitando também a pontualidade aí de grande parte, né, a gente já está em 17 pessoas aqui, chegaram pontualmente. Eu vou dar início aqui, me apresentando, contando um pouco da Atlas, como surgiu a ideia desse webinar, e como surgiu a ideia de convidar o Matheus, a Simbiose. Eu passo o tempo para você, Matheus. Então, primeiramente, uma ótima noite a todos, todas, todes. Eu sou Helder Rodrigues, eu sou um dos fundadores e co-CEO da Atlas Florestal. Eu sou engenheiro florestal de formação e atuo com restauração florestal, agrofloresta, e projetos de conservação desde 2008, ainda na academia, né? E à frente da Atlas aí há 4 anos, na empreitada de cada vez mais regenerar e colocar a floresta de pé, né? E para quem planta floresta, para quem cuida de floresta, sabe que um grande desafio às vezes, você tem todo um esforço, todo um trabalho, um investimento, e aí chega essa época do ano, vem o fogo e lambe tudo, leva toda aquela energia depositada ali na floresta, e com essa energia leva também ali todo o ativo ambiental que nela estava presente, né? Biodiversidade, proteção do solo, recursos hídricos. Então, é importante também, né, a gente salientar e lembrar que a gente está vivendo um cenário de mudanças climáticas, atrelado ao aquecimento global e uma distribuição mais irregular das chuvas. Então, quando a gente tem ali uma seca prolongada atrelado a um calor intenso, os riscos de incêndio eles aumentam, né? O Matheus ele vai aprofundar esse tema aí, mas é importante a gente entender que é um tema que só vai ser cada vez mais relevante, porque a luta contra as mudanças climáticas está cada vez mais desafiadora, e com ela vem incêndios florestais cada vez mais intensos. Então, mais uma vez reforçando, né, a nossa preocupação no cenário futuro de mudanças climáticas, aumento dos incêndios florestais, no momento que a gente está hoje, final de agosto,
indo aí para o pico, né, da época seca, atrelada a calor, a gente propôs, né, foi muito bem recebido pelo pessoal da Simbiose, esse webinar, né, com esse tema de prevenção e combate a incêndios florestais. Estou bem contente aí que já estamos chegando a quase 30 pessoas aqui nessa sala, isso é muito, muito satisfatório. E aí, só trazendo alguns pontos aqui importantes, alguns combinados para a gente conduzir esse webinar. Primeiramente, a ideia, né, é que seja um webinar com muita participação de vocês, mas para que a gente possa ter minimamente uma organização ali dos temas e das perguntas, a gente dividiu o webinar em, primeiramente, o Matheus trazer toda a apresentação, né, que vai durar ali em torno de 40 minutos. Enquanto ele está trazendo a apresentação, vocês podem colocar ali as perguntas no chat, fiquem à vontade, né, para ir colocando ali. Se a gente perceber que é pertinente a algum gancho, a gente traz essa pergunta, senão a gente vai abrir um espaço no final aí de 20 minutos a meia hora, para a gente tirar dúvidas e dialogar, né, sobre esse tema tão importante. Então, mais uma vez, queria agradecer, Matheus, a sua presença, a sua disponibilidade de passar todo esse conhecimento que a Simbiose tem, e também agradecer pelo trabalho da Simbiose, né, eu conheci vocês através do Vinícius, e quantas vezes eu vi ele com a mão queimada, porque estava combatendo incêndio florestal. Então, a gente sabe que vocês, de fato, botam a cara no fogo, né, botam a mão no fogo pelas florestas, e a gente é muito grato, né, por ter pessoas, por ter uma organização que está ali disposta a colocar a vida em risco, de fato, né, para conservar e proteger florestas. Então, nossa gratidão, e o tempo é todo seu, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. Agradecer pelo espaço e pelo reconhecimento que a Simbiose tem recebido nos últimos tempos, né? Principalmente pelo Atlas com esse convite. Para nós é uma honra poder participar e mostrar um pouco do nosso trabalho e compartilhar das nossas experiências. Bom, eu me chamo Matheus, sou formado em Engenharia Ambiental e Sanitária pela PUC de Campinas. Atuo com gestão de áreas protegidas, trabalho iniciado em 2017, a partir do voluntariado que se iniciou na Simbiose, nessa parte de prevenção e combate a incêndios, monitoramento ambiental. Depois disso, ainda durante a graduação, eu tive algumas experiências com unidades de conservação, consultoria, mas sempre voltados para essa parte da conservação. E retornei para a Simbiose em 2020, quando tive a oportunidade de desenvolver e participar de alguns projetos firmados pela Simbiose com a Prefeitura de Atibaia, onde eu participei em uma ocasião como monitor, outra como gestor de projetos. Hoje estou presidente da Simbiose. E o que é a Simbiose, né? A Simbiose, ela é uma instituição, uma OCIP, que teve a sua idealização ali em 2003, quando pessoas começaram a se encontrar nas linhas de fogo. Então, foi quando surgiu no município, entre a população, uma necessidade de combater os incêndios na serra, que é um dos principais cartões postais aqui do município. E esses encontros acabaram em 2005 com a fundação da Simbiose, que é um acrônimo para a Associação Serra do Itapetinga, Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos. E a partir de sua formalização, né, o foco não foi só nos incêndios, porque temos o entendimento de que
o incêndio, ele é um fim, ele não é um meio, e a conservação, sim, ela é um fim. E dentro de uma cadeia de conservação, o incêndio, ele é algo que traz impactos negativos, algo que recentemente também vem mudando, né, com todo um conceito que se tem sobre o fogo em si, não sobre o incêndio, né? Hoje se entende que o fogo, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, em questão de impactos e de benefícios também, porque ele é intrínseco à humanidade, né? Se a gente for olhar para a história da humanidade, o fogo sempre teve ali em diversos momentos, isso seja durante a evolução da agricultura, durante movimentos de caça, entre outros. O fogo, ele é importante, ele tem a sua importância. E o seu fim ecológico também, né? Não é à toa que a gente tem, no Brasil, ecossistemas que são fogo dependentes, né? Espécies que dependem de um incêndio para ter uma floração, para ter o seu rebrote, e toda uma cadeia ecológica que está associada ao fogo. Então, né, com base nisso, a Simbiose começou os seus trabalhos ali em 2005, passou por alguns períodos de inatividade ali entre 2012 e 2016, quando começou a se notar muitos retrocessos nas políticas conservacionistas em Atibaia e um aumento do grande número de incêndios, que foi o estalo para que em 2017 houvesse essa retomada de ações de prevenção, combate, educação ambiental, articulação para fomento de políticas públicas e participação em conselhos ambientais. Tanto que em 2018 a gente conseguiu que fosse publicado no município uma legislação específica sobre queimadas e o uso do fogo, né? Então, hoje a Atibaia, ela tem uma legislação específica que fala sobre o uso do fogo, sobre as queimadas irregulares, o que não pode ser feito com o uso do fogo, então não é permitido que se faça queima de poda, limpeza de pastagem, queima de lixo, entre outras atividades com o uso do fogo de forma irregular. Mas também hoje existem formas regulares de se fazer o uso do fogo, como já vem há muito tempo de uma discussão com relação cultural, né? E aí, de novo, a gente traz essa mudança do conceito de manejo integrado do fogo, porque o fogo, ele está muito relacionado com atividades da agricultura. Então, os indígenas usavam a coivara para fazer limpeza de grandes áreas e, assim, instalar áreas voltadas à agricultura, à pecuária. Então, hoje, essas atividades elas conseguem ser licenciadas e autorizadas de forma correta, com acompanhamento correto, com as condições climáticas ideais. Essas são as queimas controladas, né? Pensando num fim de controle fitossanitário, limpeza de pastagem, entre outros. E essa motivação da instituição de olhar para todo esse cenário dos incêndios e da conservação veio por conta dessa urgência em capacitar brigadistas e mensurar o impacto de uma brigada voluntária, engajar pessoas na articulação local e também na articulação da própria instituição, que a gente acredita que a conservação ela é um fim que gera profissionalização, gera engajamento, gera oportunidades profissionais, financeiras e todo um benefício à sociedade como um todo, né? Tanto ambientalmente, economicamente, culturalmente, né? Porque aqui a Serra do Itapetinga tem um apelo cultural histórico, né? Pelos movimentos de tombamento da serra, movimentos de criação de unidades de conservação. Então, nesse período todo que a Simbiose vem de 2017 até hoje, desenvolvendo esses trabalhos, já foram combatidos aqui na região em torno de 360 incêndios,
uma área de atuação que até o ano passado era de 25 mil hectares, hoje está em torno de 33 hectares. Se a gente for pensar em números, são 3/4 do município de Atibaia, praticamente, sendo olhados não só pela instituição, mas por outros parceiros e pela sociedade como um todo. E já é possível verificar os resultados desse trabalho, né? Que foram principalmente a redução no tamanho de área queimada do município e a diminuição no tempo de resposta ao atendimento dessas ocorrências de incêndio. Isso porque a gente está integrado com toda a sociedade, com uma rede de olheiros, que a gente chama, né, que são pessoas que têm um interesse pela questão dos incêndios e entendem seus malefícios para o meio ambiente e para a sociedade em questão de saúde, né, porque também os incêndios estão associados a questões de saúde, né, um incêndio libera toneladas de monóxido de carbono e isso pode trazer doenças respiratórias, indiretamente, né, diretamente queimaduras, perda de bens materiais, imateriais, como o próprio meio ambiente. E isso tudo só foi possível por conta dessas parcerias, né? Com a Prefeitura da Estância de Atibaia, com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Fundação Florestal, que faz a gestão das unidades de conservação aqui no território, e da sociedade. Então, hoje, a Simbiose, ela continua com esses trabalhos, né, desenvolvendo parcerias para captar recursos e fazer investimentos na região para promover ações de gestão de áreas especialmente protegidas, restauração ecológica, que esse ano a gente teve uma primeira experiência da implantação de uma muvuca na APA do Rio Atibaia, e que a gente pretende replicar ela não só em Atibaia, mas em outros territórios, o manejo de trilhas nos atrativos e nas unidades de conservação, o levantamento de flora e fauna, que fazem parte de um escopo técnico-científico da instituição que busca, né, dentro desse trabalho de fomento de políticas públicas, a gente entende que os dados e a pesquisa, eles são importantes para embasar e pautar discussões relacionadas à conservação. Estudos ambientais, a educação ambiental e o manejo integrado do fogo. Então, o fogo em si, ele nada mais é do que constituído de 3 elementos que a gente fala, que é o triângulo do fogo, que é o combustível, o oxigênio e o calor. O combustível a gente pode entender como uma vegetação de pastagem, uma braquiária, uma floresta, o oxigênio, o vento, e o calor, uma fagulha, uma centelha, uma fogueira, uma queima de poda, uma queima de lixo, usos aqui considerados irregulares do fogo, né, quando sem autorização, que podem desencadear um incêndio florestal. E aqui para a Mata Atlântica a gente sabe que 99% desses incêndios eles têm causa humana, né? Aqui não tem aquela história de um raio começar um incêndio, porque aqui quando tem um raio, logo em seguida vem a chuva, então é muito difícil a gente ter um incêndio de causas naturais aqui na Mata Atlântica. E a isso vem, né, como a gente começa a pensar a conservação com relação aos incêndios dentro de um aspecto de prevenção, a gente tem que levar em consideração as características ambientais. Vento, relevo, alto volume de combustível disponível, dia sem chuva, baixa umidade relativa do ar. A gente tem um ditado uma metáfora que é o do 30-30-30, quando você tem 30 dias sem chuva
ventos de 30 quilômetros por hora e umidade relativa do ar de 30%, esse é o pior cenário para um incêndio. E aí a gente começa a pensar na conservação, né? Então, como a gente pode fazer a conservação de uma propriedade ou de uma área, sabendo de tudo isso, né? Que o fogo, ele vem de uma ação humana, ele está relacionado com características ambientais de uma área, e como a gente pode prevenir isso, né? Hoje a gente trabalha basicamente pensando na educação ambiental, e a educação ambiental, ela não é só dentro de sala de aula, né? Ela é mais ampla. Quando a gente faz uma abordagem em um proprietário que está fazendo uma queima de poda, a gente está fazendo educação ambiental. A gente explica para ele quais são as legislações, quais são as alternativas que ele tem para aquele problema que ele está tentando solucionar com o uso do fogo. Então, existem diversas alternativas para queima de poda, por exemplo. Existem canais hoje dentro da prefeitura de Atibaia que você tem um volume de poda, você pode ligar para uma caçamba e eles vão coletar esse resíduo para levar para a compostagem municipal, para ser beneficiado. Você tem também algumas outras iniciativas que acabam fazendo esse trabalho também, como aqui em Atibaia, a gente tem as comunidades que sustentam a agricultura, os CSAs, que também acabam recolhendo esse tipo de material para usar dentro de uma atividade de agrofloresta, para cobertura de canteiros, produção de matéria orgânica, incorporação de solo, né? E além da educação ambiental, que passa por todo esse espectro, a gente vai para a parte mais efetiva, né? Que é mais relacionada a depois ao controle de incêndios, que são a construção de aceros, o manejo de volume de biomassa, que pode ser feito de diversas formas. Pode ser feita uma roçagem na área, pode ser feita a introdução de espécies de pecuária, de gado, para fazer esse manejo de combustível. Podem ser feitas queimas controladas também para controle da vegetação. Então, existem diversas alternativas hoje disponíveis para se trabalhar com a prevenção de uma área, né? E, além disso, também as articulações, que é conversar com o corpo de bombeiros, é conversar com os proprietários, com os vizinhos, com toda uma cadeia que trabalha com incêndios florestais, para, no momento de ocorrência, você ter uma rápida resposta, você saber com quem você pode contar, com quem se comunicar, como se comunicar, quais são as medidas que você pode tomar inicialmente. As capacitações entram também dentro do aspecto de prevenção. Então, hoje, o Senar, que é o Sistema S da cadeia rural, ele disponibiliza treinamentos de prevenção e combate a incêndio para pequenos proprietários, além de outros cursos que são relevantes, como, por exemplo, a elaboração de planos de prevenção e combate a incêndios florestais, que todo proprietário pode ter, assim como várias instituições têm. A Simbiose elabora anualmente e atualiza o seu plano de prevenção e combate, e isso faz parte de um trabalho de incidentes organizados, né? Então, isso tudo em uma época específica do ano, que é ali entre abril, maio, junho, que a gente chama de fase de prevenção, né? Que ele tem um foco maior na prevenção, mas já se começam a pensar em iniciativas de combate, né? De resposta. Então, já ter equipamentos organizados, já ter materiais organizados, já ter pessoas mobilizadas, capacitadas, e esses alinhamentos com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Fundação Florestal, tudo alinhado para saber quais são os recursos de cada um, como cada um atua em determinadas situações, para a gente ter uma melhor resposta numa ocorrência de incêndio.
né? Então, além disso, né, existem diversas iniciativas, tanto de iniciativas públicas quanto privadas, pensando na conservação de pequenas propriedades, né? Então, hoje, programas de pagamento por serviços ambientais estão muito relacionados à produção de água, mas elas também vêm relacionadas a outras questões de uma cadeia de conservação, que pensam em prevenção, combate a incêndio, que pensam em restauração ecológica. Então, esses programas, não só de pagamentos por serviços ambientais, mas como de incentivos à agricultura sustentável, entre outros que existem, eles são importantes e não podem estar dissociados com a questão dos incêndios, né? Porque quando a gente fala em conservação, os incêndios, né, e o fogo, de forma mais ampla, ele está diretamente ligado à conservação, seja no manejo de combustível de forma ativa ou no incêndio florestal de forma passiva, quando é necessário ações de prevenção e de combate. E eu acho que a gente já pode até abrir para pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Alguém teria alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat se alguém colocou alguma coisa aqui. Por favor, Natália. Oi, gente, boa noite. Eu queria, Matheus, fala um pouquinho mais sobre o boletim informativo do Fogo, sobre o nosso trabalho com comunicação, que a gente manda para a galera. Eu acho que é importante falar dessa rede que a gente foi criando com o tempo e que ela é muito base importante assim para trabalhos de conscientização, né, social, assim, porque a gente alcança gente em cada bairrozinho da cidade, do bairro vai para outra cidade. Eu acho legal falar um pouquinho disso e de como funciona, pelo menos no período da estiagem, o boletim informativo e tal. Tá, legal. Como eu tinha falado antes, né, essa articulação com diversos atores e o engajar a sociedade, ele pode ser feito de diversas formas. Como a Natália colocou, a gente desenvolve esse trabalho hoje a partir de grupos de WhatsApp, que não são poucos, inclusive, mas a gente tenta ter um foco específico em cada um. Então, a gente tem grupos onde só tem instituições, e assim que a gente avista um foco de incêndio, que esteja numa área de atuação específica do bombeiro, da defesa civil, ou vice-versa, uma área de atuação nossa, a gente tem esse contato direto para acionamento. A gente também, né, mantém grupos com multiplicadores, com voluntários, tanto para identificação de possíveis focos de incêndio, quanto para mobilização de operações. E os boletins, eles fazem parte hoje da nossa cultura dessa fase de prevenção, que basicamente são informativos meteorológicos, né? Então, existe uma fórmula, que é a fórmula de Monte Alegre, que é uma fórmula matemática que foi desenvolvida ali em meados da década de 70 por um estudioso do Paraná, depois de grandes incêndios no Paraná. Ele desenvolveu essa fórmula que leva em consideração as características ambientais, né, como eu tinha falado, a umidade relativa do ar, os dias sem chuva e a pluviosidade. Então, você colocando isso numa fórmula, você gera um risco de incêndio, que vai de reduzido a muito alto. E aí, diariamente, a gente faz esse acompanhamento meteorológico para saber as condições climáticas e, com base nisso, estar mobilizado e preparado para uma possível ocorrência, sabendo quais são as condições ali no dia. A Nicole levantou a mão. Oi, boa noite, Matheus. Boa noite.
Eu tenho 3 perguntas, né, para ser mais, né, organizada, né, porque às vezes a pessoa faz um monte de pergunta e fica meio Uhum. complicado palestrante, né, porque eu já trabalhei com um pouquinho de evento. Primeiro você comentou, né, sobre alguns controles do fogo que pode ser feito, aí você falou de algumas atitudes que, não atitudes, algumas ações, né, que você falou fazer um cerqueiro, uma coisa assim, eu não entendi muito bem. Queria que você explicasse para mim um pouquinho. Eu faço engenharia ambiental aqui na Unicamp de Limeira, né? Eu vi que a empresa de vocês, né, a Simbiose, né? Vocês também trabalham com identificação de espécies, né? Eu sou da engenharia ambiental, eu gostaria mais de adentrar essa parte ali de identificação de plantas e tal. Vocês têm algum voluntariado aqui em Limeira, algum lugar aqui perto? Acho que a terceira pergunta eu me perdi um pouquinho, agora esqueci. Não vou lembrar agora, mas depois que eu lembrar, eu retorno. Mas... Perfeito. Então, com relação às práticas de prevenção, né? Eu falei que, bom, existem algumas. De forma mais prática, como proteção de vegetação, né? Quando você tem uma área de restauração ou uma área de fragmento que seja relevante e próximo você tem áreas de campo, que pode ser um campo antrópico, com uma pastagem, com braquiária, o que se faz são formas de proteção dessas áreas de interesse, né? Seja um fragmento, uma casa, um projeto de restauração ecológica. Geralmente se constroem aceiros, e aceiro nada mais é do que uma faixa que você faz o controle desse combustível, desse capim, e você cria uma zona de proteção ali para o fragmento, para a restauração, para uma casa, para que, no caso de um incêndio que pegue nessa pastagem, esse acero ele vai servir como uma barreira. Então, a partir do momento que o fogo se aproxima do acero, ele tende a reduzir, a ficar mais fraco, justamente porque você, nesse espaço em específico, fez o controle de biomassa, né? Então, isso é uma técnica de prevenção. E os aceros, eles são usados não só nesse sentido de barreira, mas estrategicamente para você controlar o fogo a depender da dinâmica dele, né? Então, cada incêndio, ele é avaliado caso a caso, a depender de relevo, de condições climáticas, e uma das técnicas de combate indireto são os aceros, que podem ser usados tanto durante o combate, quanto uma forma de prevenção. E servem também para facilitar acesso, né? Então, geralmente, quando a gente pensa numa trilha, né? Em parques que tem trilha, muitas vezes se faz o acero no entorno das trilhas. Você aumenta essa faixa de trilha que é coberta por capim, 1 metro para cada lado, 2 metros para cada lado, depende ali do volume de biomassa que você tem no entorno, mas você faz isso para facilitar não só o acesso, né, da trilha, mas também para você ter essa faixa de proteção que serve tanto para auxiliar durante o combate o fogo e reduzir a intensidade dele, quanto para facilitar o combate direto. E aí, com relação aos trabalhos de flora, né? A simbiose, hoje, ela trabalha mais com a parte de flora voltada para pesquisa. A gente, em outros momentos, desenvolveu alguns trabalhos em parceria com consultorias para identificação de indivíduos isolados, caracterização de fragmentos florestais, como parte de licenciamento ambiental. Hoje não é o nosso foco mais, né? A gente quer trabalhar muito mais a flora voltada para restauração, para estudos ambientais e para esse levantamento e identificação, né? Aí eu posso dar até um exemplo que eu participei entre 2020 e final de 2021, que foi durante o projeto que a gente desenvolveu na Pedra Grande, em parceria com a prefeitura.
Na ocasião, eu era monitor e eu fiquei responsável pelo monitoramento de flora xérica, que aqui em Atibaia, na Serra de Tapetinga, a gente tem o que a gente chama de flora xérica, que é uma vegetação endêmica da região e de elevações montanhosas, né, de base granítica e altas altitudes, como a gente tem no estado de São Paulo aqui, e aí você vai encontrar em Minas, ali na Serra do Lopo, algo parecido, no Rio de Janeiro, no Itatiaia. Então, são vegetações muito particulares que se encontram em afloramentos rochosos e formam aquelas ilhas de solo, né? Que tem uma dinâmica própria, espécies próprias, algumas de base florestal, outras com hábitos epífitas, então muita orquídea, muita flor, muita herbácea. E durante essa ocasião do monitoramento, né, o monitoramento foi feito durante 7 meses em uma base amostral de 60 ilhas, espalhadas em diversas orientações, orientações geográficas, né? Então, ilhas que estavam apontadas para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, ilhas com declives maiores, menores. E durante esse monitoramento, uma das espécies que foram encontradas, depois por um contato de um pesquisador da Unicamp, que chegou até nós porque ele faz pós-graduação em Amarilidácea, que é uma família específica que tem aqui na região, e ele descobriu que uma das espécies que a gente estava monitorando e que a gente tinha registrada era uma espécie nova, porque ele fez todo um levantamento filogenético, DNA na planta, e descobriu que era realmente uma nova espécie, e hoje a gente tem uma nova espécie descoberta que a gente fez parte dentro desse trabalho de monitoramento, né? E isso é uma coisa que a gente tem fomentado e quer fomentar cada vez mais, porque são estudos como esse e trabalhos como esse que fazem com que gere uma discussão no município sobre a relevância ambiental do território, sobre como melhorar e diminuir os impactos que ocorrem hoje, né, e pautar essa agenda de conservação. E a gente tem um trabalho voluntário, ele é desenvolvido muito mais em Atibaia, né, a gente não atua muito fora de Atibaia hoje, mas você pode entrar em contato conosco se tiver interesse, em algum momento tiver por Atibaia, conhecer o nosso trabalho, e de repente até à distância é possível fazer voluntário, sabe? Hoje a gente consegue encaixar voluntários dentro de uma cadeia institucional que vai muito além só da parte operacional que exige campo, né? Então, a gente tem voluntariado para a área de comunicação, para áreas técnicas, né, áreas mais institucionais, estudos, e tudo isso é possível. Pode entrar em contato com a gente. Ai, muitíssimo obrigada, Matheus. Você é muito fofo, muito obrigada. E olha, essas informações vão até entrar no meu TCC, menina. Muito Ótimo. obrigada. Ai, porque o que você comentou é uma coisa muito relevante, né? Porque realmente as prefeituras, né, de uma forma, né, vamos dizer, um pouco abrangente, eles não veem a importância, né, de preservação às vezes, né? Imagina, você tem uma nova espécie ali e é uma grande possibilidade, né, de acontecer que uma área, ali, até na mesma parte urbana, não sei se na parte urbana é tão, acho que mais difícil, né? Mas na parte mais de preservação ali, se não tiver um cuidado, pode realmente perder uma espécie ali que até então, né, seria reconhecida, catalogada. Mas sim, vou entrar em contato, sim. Obrigada. Que isso. O Vinícius tinha levantado a mão, acho que alguém mais tinha levantado a mão. Não. O Vinícius. Opa, boa noite, gente. Boa Ô, noite. Matheus, sobre as questões dos acervos,
Eu já ouvi muito falar, mas nunca pesquisei sobre aceros verdes, uma espécie de baixa inflamabilidade. Tem alguma experiência com isso? É de fato eficaz? Como funciona? Olha, experiência prática, não. A gente nunca, de fato, implantou um acero verde para testar a eficiência dele. Mas, às vezes, a gente observa bastante, né, nos incêndios que a gente vai, como algumas espécies se comportam. E algumas espécies já são bem conhecidas, assim. Eu não vou lembrar o nome, mas tem uma bromélia, que ela é bem grande, e geralmente bromélias são espécies que são bastante utilizadas para a produção de aceros verdes por conta da capacidade de acumulação de água que elas têm, né? Então, às vezes, ela acumula água, né, nas suas folhas, e mesmo com muitos dias sem chuva, ela ainda tem um estoque de água ali, e ela armazena muita água nas folhas também. Então, elas fazem esse trabalho, né? Não é que elas vão barrar o fogo, não acredito que elas sejam tão eficientes quanto um acero feito de fato, né? Quanto o manejo do combustível de vegetação, mas elas seguram um pouco, né? Porque o efeito da planta, se ela não vai queimar, ela vai cozinhar, ela só não vai propagar muito mais o incêndio, mas ela não vai ter a capacidade ali de barrar o incêndio, né? Não sei, precisaria ser feita uma experiência prática com relação a acero verde. Eu conheço pouco sobre. Entendi. No Brasil existe algum exemplo que você conhece assim dessa aplicação na prática? Não conheço. Não conheço. Aqui na região não conheço. Beleza, obrigado. Por nada. Essa eu vou ficar devendo. Ah, tranquilo. A dica que o Daniel Lara falou da piteira. Uma espécie interessante aí. Piteira. Única Camisetas levantou a mão. E o Rafael Gava também. Desculpa, eu não vi quem levantou a mão primeiro, tá? Oi, boa noite. Meu nome é Sabrina. Eu sou voluntariada da Brigada Saroê aqui de Barão Geraldo, Campinas, né? E eu queria, na verdade, só fazer um comentário, né, uma observação que eu achei super importante que a Natália falou sobre essa articulação das brigadas, porque as brigadas elas estão bem no meio dos bairros, né? Estão bem próximos ao cidadão comum, que tem pouca informação, né? Eu estou aqui também atrás de conhecimento para poder fazer esse apoio, né? Continuar sendo essa voluntariada. E então eu só queria deixar esse comentário para colocar uma atenção nessas brigadas, porque elas são bem esforçadas, né? No entanto, eu estou aqui, o pessoal. Seria muito importante, então, esses materiais de comunicação, né? Ser bem divulgado nesses grupos, para chegar no cidadão comum, que eu acho que é muito importante o cidadão comum ter essas informações e ter essa consciência de que a preservação é importantíssima na atualidade, né? Na situação que o planeta está vivendo hoje em dia. Eu, particularmente, sou uma pessoa preocupada com a preservação, então fica aí minha observação, tá bom? Tá ok, obrigado. Eu concordo com você, a comunicação ela é importante para que informações cheguem ao público, e aqui o que a gente faz é basicamente um trabalho de rede social, né? Então, sempre durante início de estiagem, quase que durante o ano todo, a gente está falando sobre incêndios, sobre causas, sobre os impactos, sobre como a gente se organiza, quais são os contatos, quais são os canais de denúncia, como acionar instituições para combate, né, seja beira de estrada, então as concessionárias, corpo de bombeiros, né, e
E realmente, é muito importante esse trabalho. É esse trabalho que é a base, né? Se a gente não conseguir conscientizar e levar informação para a população, a gente se torna uma iniciativa isolada e isso não vai para frente. Exatamente. Matheus, acho que tem uma pergunta aqui do Lucas Vieira, sobre a parte operacional do combate a incêndios florestais, vocês dão cursos ou poderia orientar alguma fonte para pesquisa sobre o assunto? Certo. Sobre cursos. Hoje a gente faz muitos poucos cursos, a gente chegou a iniciar uma capacitação própria no final de 2021, mas aí até em conversa com outros atores, né, que a gente participa, né, outras brigadas que a gente tem contato. É até legal aqui falar que, já até aproveitando o gancho aqui do Vinícius, que trouxe a questão dos aceros, né, ali o Rafael Gava, que falou que o Laboratório de Incêndios Florestais da Federal do Paraná tem pesquisa sobre aceros verdes. Inclusive, o Rafael Gava, ele é hoje presidente da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, que é uma rede que está se organizando para articular toda essa agenda de incêndios florestais, né, e manejo integrado no fogo em âmbito nacional. E nós fazemos parte da rede hoje, então temos contato com diversas brigadas pelo Brasil, e viemos participando esse ano de algumas agendas, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil. E nisso a gente foi vendo que não seria interessante que nós tivéssemos uma capacitação própria, com um linguajar próprio, né? E que é importante que se tenha uma padronização para que todas as brigadas falem a mesma língua, para que o país como um todo, né, pensando em instituições de combate a incêndio, aí de âmbito nacional a gente fala de IBAMA e ICMBio, em âmbito estadual a gente fala de Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal e Defesa Civil, né, em âmbito municipal também Defesa Civil, né, e as brigadas. Então, a gente hoje faz capacitações, sim, mas a gente faz capacitações dentro da agenda que já é oferecida pelo Estado. Então, o Estado tem um programa que antes se chamava Operação Corta Fogo, hoje foi alterado para São Paulo Sem Fogo, e anualmente eles fazem capacitações, né, independente do município, eu acredito que eles devam fazer em todos os municípios, ou pelo menos municípios que têm unidades de conservação, eles sempre acabam fazendo esse treinamento, e ele é oferecido em parceria com o Corpo de Bombeiros, com unidades de conservação. Acredito que coletivos também consigam ter acesso ao treinamento que o Corpo de Bombeiros oferece. Então, essa hoje é uma das formas de capacitação que a gente tem aqui no estado de São Paulo, né? Além disso, o Senar também realiza capacitações de prevenção e combate a incêndio, e por enquanto a gente não realiza capacitações, né, como eu disse, a gente faz as nossas capacitações dentro dessa agenda que o Estado já oferece, porque a gente ainda não conseguiu formalizar outras parcerias que possibilitem que a gente forme instrutores capacitados e certificados para poder dar um treinamento. Maravilha. Rafael Gava, se quiser comentar, falar alguma coisa, fica à vontade. Você tá mudo, Rafael, só para avisar, não sei que você está tentando falar, como está com a mão levantada. Tranquilo, beleza. Então, eu vou aproveitar aqui que eu tenho uma dúvida. Vocês mencionaram, né, sobre a articulação de vocês ali para a política pública do município, mas eu queria entender hoje o que você, na visão de vocês, né, o que ainda falta de política pública, quais seriam os caminhos, né, para construir algo mais robusto,
a nível estadual, a nível federal, né? E dando um exemplo que eu estava conversando recentemente com o pessoal que trabalha no Rio, principalmente com a adequação dos municípios para ICMS verde, e é bem interessante que lá no Rio, um dos critérios de pontuação é se o município tem uma brigada, tem materiais ou não. Então, quando ele tem, ele pontua, então a chance dele receber um ICMS verde é maior, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque, de certa forma, corrobora numa lógica de, olha, se eu fizer a brigada, eu vou ter mais recurso para até mesmo compensar esse investimento que eu fiz em brigada. Então, acho que a política pública atrelada a incentivos fiscais, financeiros, né, é sempre uma estratégia interessante, e aí eu queria saber de vocês, onde mais que vocês entendem que isso pode ser aprimorado. Então, eu acho que é um caminho árduo, né, por todo um contexto político que existe e pela, digamos, a visibilidade com relação aos incêndios que não é tão forte em questão de investimento aqui no estado de São Paulo, né? Mas eu vejo que existem algumas iniciativas, principalmente municipais e estaduais, como você trouxe do Rio de Janeiro, né, com relação ao ICMS, que são bem interessantes, mas que ainda precisam ser melhores trabalhadas, né? Porque justamente hoje existe essa dissociação entre o incêndio e a conservação, né? E justamente a gente precisa mais dessa discussão de que o incêndio e a conservação, elas andam juntas. Então, existem ainda hoje poucas iniciativas de pagamento por pagamento de serviços ambientais que remuneram proprietários por conta de ações de incêndio, né? Poucas iniciativas também que fomentam a criação de brigadas por meio de ICMS ecológico, pensando em benefícios fiscais, né? E aqui em Atibaia, principalmente, a gente tem essa dificuldade também, né? Apesar de a gente ter conseguido lá atrás que fosse feita essa legislação sobre queimadas, isso ainda é um assunto muito incipiente e pouco falado aqui no município, e que a própria prefeitura também, como uma forma de realizar esse trabalho de brigada, né, com toda a articulação que foi feita dentro dos conselhos municipais, acabou trazendo os termos de parceria que hoje a própria Simbiose desenvolve com a prefeitura, né, que eles são voltados para a conservação, mas entendem que dentro da conservação de uma área especialmente protegida, é inerente que se tenha também um trabalho voltado para a prevenção e combate a incêndios, né? Mas isso é uma discussão ainda que tem muito a crescer, assim, do que eu tenho visto, né? A gente está agora com um plano nacional de manejo integrado do fogo sendo discutido no Senado, né? Existem outras iniciativas também que estão discutindo o voluntariado dentro dessa cadeia de manejo integrado do fogo, né? Como que é a relação do manejo integrado do fogo, das atividades pensadas em prevenção, educação ambiental, combate, né? Como que os voluntários se incluem nisso, como que funciona a relação das autarquias estaduais, federais, municipais, com o voluntariado e como essa relação se dá, né? Porque hoje, basicamente, cada estado tem a sua forma, né, de trabalhar com incêndio, a sua forma de incentivar o trabalho de brigadas e da conservação como um todo, né? E isso influencia também na realidade de cada brigada em cada estado, né? E
Bom, eu acho que do que você perguntou é nesse sentido, assim. Acho que tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa ainda para acontecer. Sim, o Brasil vem se destacando com relação ao cenário dos incêndios, né, do manejo integrado do fogo. E eu digo isso porque em maio a Simbiose foi apresentar em Portugal, na cidade do Porto, um trabalho sobre a brigada, né, sobre a contribuição de uma brigada na redução de áreas afetadas por incêndios florestais no Wildfire, que é um evento internacional que acontece de 4 em 4 anos e que é intimamente relacionado com os incêndios, né? E até nesse evento o Brasil se destacou por ser um dos poucos países que tratou de assuntos como diversidade de gênero no manejo integrado do fogo, né, que até uma das participantes da mesa foi a Maís, que tá assistindo a gente, que falou sobre voluntariado dentro do manejo integrado do fogo também, de educação ambiental, né, e de como a gente vem evoluindo de forma rápida, né, dentro desse assunto e de forma mais transversal, não só voltado à supressão do incêndio como é em outros países, né, onde se pensa muito mais no recurso tecnológico e equipamentos do que na base, né, que são as pessoas, que são os voluntários e que é a educação. Muito legal. O Rafael levantou a mão, acredito que agora ele já está com o problema técnico resolvido, e a gente também tem mais uma dúvida aqui da Nicole. Rafael, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Parabéns pela iniciativa, parabéns ao Matheus e à Simbiose por esse trabalho sensacional que eles fazem aí na região. São Paulo é uma região, para falar sobre conservação é muito complicado, né, Matheus, porque tem um histórico de exploração econômica que a gente não tem que discutir agora, olhando daqui para frente. Mas esse histórico ele é difícil de colocar, trazer a importância da conservação, né? Mostrar o quão é importante a conservação. Sobre você comentou antes, eu deixei de trás para frente, sobre a Whitefire, foi muito importante também essa participação, e bem isso que vocês... Travou só para mim? Ou não? Não, travou aqui também. Eu acho que ele até caiu, se eu não me engano. É uma pena. Mas daqui a pouco, se ele voltar, a gente abre espaço de fala novamente. Só aqui, pegando a contribuição. Voltou. Cadê? Desculpe. Imagina. Que eu fui censurado. Então, isso acontece. Isso, brincadeiras à parte. O mundo é muito preocupado, principalmente os países que têm mais tradição no combate a incêndios florestais, é bem isso, eles são muito preocupados com a resposta. Foi mostrado que nós, aqui no Brasil, estamos muito mais preocupados com a questão das causas e da prevenção, né? E como é importante investir nas pessoas, investir na pessoa que está no campo, com a proposta de vocês, inclusive, é sensibilizar as pessoas que estão no campo, que vivem no campo, né, de como trabalhar com o fogo. E até aí entra um pouquinho da minha discordância sobre essa mudança, que antes era corta-fogo, agora São Paulo sem fogo, mas por demais importante a gente não pensar que o fogo é algo alienígena. O fogo está aqui no nosso mundo antes da gente. Então a gente tem que aprender a conviver com ele. E a gente está aprendendo nessa mudança, inclusive do projeto de lei, do manejo integrado do fogo, é bem isso.
Sobre a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, o Matheus já explicou, que é uma iniciativa para reunir e tirar da invisibilidade todas essas iniciativas voltadas da sociedade civil na prevenção e combate aos incêndios florestais, principalmente em áreas naturais. Isso é muito importante, até porque muitas vezes a gente via, até há poucos, ou muitos meses, ou anos atrás, aquela questão de que comentava-se que só havia uma instituição que fazia o combate aos incêndios florestais, mas é a sociedade que faz isso também, né? Isso é por demais importante. Por outro lado, aí puxando a questão da pergunta das capacitações que foi feita aí, é muito importante as pessoas saberem que combater incêndios não é brinquedo, não é uma aventura. Ele tem muitos riscos envolvidos nisso. Por isso que essas capacitações, elas merecem ter muito cuidado, e como o Matheus comentou, inclusive, que eles estão alinhando burocraticamente isso e também parcerias com várias instituições, porque se, Deus me livre, acontece algo errado com uma pessoa que foi capacitada por, eu tenho bastante conhecimento, eu tenho anos de experiência no combate a incêndio, mas, e daí capacitei um grupo, e dentro desse grupo capacitado, essa pessoa perde a vida, é importantíssimo, né? É muito grave isso que pode acontecer. Então, por isso que é muito importante as pessoas terem ciência de procurarem especialistas credenciados e capacitados para esse tipo de formação, tá? Sobre também foi comentado da questão da vegetação. Até postei ali, o Matheus já comentou, existe o Laboratório de Incêndios Florestais aqui da Universidade Federal do Paraná, Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina inaugurou um laboratório também de estudos de incêndios florestais. A Universidade Federal de Brasília, a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, né, também tem estudos exatamente sobre plantas mais resistentes ao fogo. Isso é uma estratégia muito interessante, inclusive para você montar áreas de proteção para estruturas, né? Ao invés de você tirar toda a vegetação em volta de uma casa, você pode colocar algumas espécies que sejam um pouquinho mais resistentes, que dêem um tempo para maior segurança, né? É isso, gente. Parabenizar de novo vocês. A iniciativa é muito boa e agradeço também essa oportunidade. E quero aqui no Paraná a gente coordena uma brigada também de prevenção e combate a incêndios florestais em montanha, e nós temos também a Simbiose como um grande modelo de organização, de estrutura, e que a gente tem muitas outras figurinhas para trocar. Um abraço grande para vocês e desculpe falar bastante. Imagina, Rafael, o tempo é para a gente falar mesmo. Obrigado aí pela contribuição. Já vou dar o espaço aqui, eu esqueci o nome da única camisetas aqui, eu esqueci. É Sabrina. Sabrina. Sabrina, eu só vou pegar um gancho aqui da pergunta Opa, perdi aqui também, da Nicole, né? Ela mencionou o que são os olheiros, né? Qual que é o trabalho dos olheiros. E aí eu queria aproveitar esse gancho e entender como que hoje a tecnologia, principalmente o sensoramento remoto, análise geoespacial, né, está contribuindo para a prevenção de incêndios, né, uma vez que a gente entende que podem ser auxiliares dos olheiros aí, né, são os olheiros que estão fora da terra ali, tentando auxiliar por meio de tecnologias, né, uma lógica de fonte de calor com fonte de combustível ali e tudo mais. Então, se puder explicar um pouquinho para nós como que a tecnologia e como o olheiro trabalha, a gente agradece. Legal. Então, né, é legal antes também trazer um pouco da realidade dos incêndios que a gente tem aqui na Mata Atlântica, principalmente, né? O que acontece na Mata Atlântica que difere de outras regiões, né, como o Cerrado, na Amazônia, né, que são as regiões mais visadas, assim, quando se trata de incêndio, né, Pantanal também,
Aqui na Mata Atlântica, a gente tem algumas facilidades nesse sentido, né? Uma delas, principalmente, a grande densidade de vias, rodovias e acessos. Isso facilita muito, né? Então, acaba que o tempo de resposta entre o início de um incêndio e o início de um combate, ele é muito curto, coisa de meia hora, 1 hora, no máximo, né? Então, os olheiros, eles são uma maneira de você, digamos, democratizar, né, o trabalho relacionado à prevenção e combate, porque aí até trazendo a questão da capacitação, né? Hoje, os voluntários que atuam dentro da brigada, eles todos têm capacitação, todos fizeram pelo menos uma capacitação dentro dessa estrutura que a gente adota hoje, que são as capacitações via a Operação Corta-Fogo, né, que é São Paulo Sem Fogo. Então, se a pessoa não tem um treinamento, uma capacitação, como o próprio Gava disse, é um risco que a instituição está assumindo de colocar uma pessoa numa operação de combate ali na linha direta do fogo, né, e de capacitá-la na prática, né. Isso é um risco que a gente está assumindo e é uma prática que a gente não adota. Então, uma forma de tornar participativa essa cadeia dos incêndios é que uma primeira etapa para uma pessoa interessada com um assunto é ela poder participar dentro de um grupo de discussão de incêndio como um olheiro. E o olheiro, basicamente, é uma pessoa que interessada pelo assunto e fazendo parte desse grupo, a partir do momento que ele está na rotina diária dele, ele passa em algum local e vê um possível foco de incêndio, ele tem um mínimo de informações e uma rede de contatos para quem divulgar isso, né? Então, ele vê um foco de incêndio, ele vai lá no grupo e fala, tá tendo um foco de incêndio aqui em tal bairro. Localização, manda foto, e isso agiliza muito o tempo de resposta da brigada, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma rede maior de pessoas olhando para um possível foco do incêndio, a gente tem mais capacidade de responder a esse incêndio. Né? Então, essa é a função do olheiro, né? Ela é uma pessoa que identifica um possível foco e notifica a um grupo interessado, que no caso é a Brigada Florestal, que aí dentro já da sua atribuição ali, sabe dizer em que área que está, se é a nossa área de atuação, se se está numa área de relevância ambiental, se traz um risco a áreas especialmente protegidas, se ali é uma área que não cabe a nós atuarmos, mas a gente vai notificar a Bombeiro e Defesa Civil, ou é uma beira de estrada, então a gente vai ligar para a concessionária para eles irem lá atuar. Então, é dentro dessa lógica que o olheiro entra, né? Até como uma forma inicial de se ter informações, de se gerar engajamento, e de repente essa pessoa se interessa tanto ao ponto de, num próximo momento, fazer uma capacitação e de fato se tornar um voluntário efetivo ali da brigada para um combate, né? E aí, com relação à tecnologia, aí como eu fiz esse apanhado, né, a nossa realidade aqui não nos permite desfrutar muito de algumas tecnologias, como, por exemplo, de sensoriamento remoto. Seria muito bom que eu pudesse abrir um aplicativo aqui e falar, opa, começou um incêndio, e eu vou para lá e eu tenho certeza que é um incêndio. Né? Mas hoje, infelizmente, a gente não consegue usufruir tanto por diversas questões técnicas, né? Uma delas é que muitos dos aplicativos e sensores disponíveis, eles também têm um tempo de resposta, né? O satélite orbita e passa no mesmo ponto às vezes, de 3 em 3 horas, de 5 em 5 horas. Tem satélite que passa de 5 em 5 dias, né?
Então, como são áreas pequenas, né, e a gente tem esse grande adensamento de vias, é mais prático para nós que a gente contar com uma rede de pessoas ou, de repente, com outras formas de monitoramento, né, do que propriamente esse sensoriamento remoto, mas a gente utiliza mais para planejamento, né? Então, hoje a gente realiza estudos de risco de incêndio, onde a gente faz um processamento, né, de camadas raster ali, que contém focos ocorridos de X ano a X ano, então a nossa base é de 2017 até 2022, então todos os incêndios que ocorreram na região, qual é o tipo de uso de solo, a declividade, a orientação de vertente, né, com base em características ambientais, para a gente saber quais são as áreas ali com maior risco de incêndio, para a gente já estar mais de olho naquelas regiões e ter essa prioridade, né, nessas áreas. Mas existem também outras tecnologias, né? A gente está tentando trazer para a região algo que já está bem próximo, foi instalado recentemente no Itatiaia, entre um convênio da TNC, com os moradores locais e até o próprio Parque Nacional de Itatiaia, algumas câmeras de detecção de calor, foco de calor e fumaça. E a gente está tentando trazer uma dessa para a região também, porque são câmeras de alta tecnologia que conseguem detectar um foco de calor e fumaça, variações térmicas, né, no ar, num raio de 70 quilômetros, e isso também é uma forma de monitoramento, né, fixo através de câmeras, que facilita muito também a detecção de um possível foco de incêndio. Fábio, levantou a mão? Esse é o desafio. Sempre tem que ser muito rápido as coisas. Uhum. Beleza, Matheus, muito, muito legal aí as discussões, né? E a respeito aí da geotecnologia, né? Eu até ia comentar a questão que ela é muito pautada na questão do planejamento mesmo que você abordou, né? Isso é interessante fazer o uso da tecnologia, né, para planejamento, para fazer um zoneamento de áreas com riscos maiores, né? E você pode classificar isso, né, em uma área em riscos maiores, você pode ter os pontos, né, georreferenciados das ocorrências que vocês já trabalharam dos incêndios, né? Então, ali naquela região você pode saber uma que tem uma quantidade maior e pode trabalhar com os atributos de quando que aconteceu, né, dos meses que teve mais recorrência, né, e também essa questão da articulação, né, se está próximo de uma rodovia, quem é o primeiro a chegar, né, essa menor distância, né, eu acho que o uso da geotecnologia está bem nessa parte de planejamento. Eu acho que eu queria só fazer esse comentário aí, que eu trabalho com geotecnologia pela Atlas Florestal, então também e tenho um pouco de experiência nisso, mas eu acho que vai muito nessa linha, e fica o meu comentário aí só, beleza? Obrigado pela oportunidade. Valeu, brigadão. Fica o desafio para a gente, né, como trazer novas tecnologias para melhorar, aprimorar o planejamento e também a detecção, né, que hoje é o grande gargalo que a gente tem, é de como usar as tecnologias a favor da detecção, né. Para planejamento, por mais que a gente não tenha nenhum especialista de geoprocessamento, a gente se vira aqui, a gente consegue fazer um mapinha de risco, fazer alguns produtos que já nos dão uma base boa, assim, para entender essa dinâmica. E a gente também usufrui bastante do que já existe de disponível, né? Como, por exemplo, o Map Biomas tem um trabalho bem interessante, que é acho que é o Map Fogo, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome agora, mas eles têm uma plataforma que é exclusiva dedicada a mapeamento de incêndios, né? Inclusive foi
um trabalho que a gente estava fazendo recentemente de tentar comparar, né, a eficácia de um monitoramento de satélite, que a gente pegou o exemplo do Map Biomas, o quanto de ocorrências ele tinha mapeado em um período, qual a quantidade de áreas queimadas, né, a área queimada total, a média ali das áreas mapeadas, e comparar com o trabalho em loco, né, que a própria brigada desenvolve a partir dos combates, a gente levanta esses dados, né, a gente tem já referenciado as áreas queimadas de 2017 até hoje, de todos os incêndios que a gente combateu, né, então a gente sabe qual foi o total nesse período todo, a média por ano, quantos focos, e é interessante fazer essa comparação, né, porque por mais trabalhoso que seja, o trabalho ali em campo, pé no chão, pé no preto, né, que a gente fala de essa coleta de dados, ela é muito mais robusta do que um trabalho por geoprocessamento, que agora eu não vou lembrar em números, mas era coisa de 5 anos, comparando o Map Biomas e o que a gente tinha quase o dobro, um pouco mais que o dobro de áreas mapeadas de incêndio. Que aí isso vem muito por conta da, da, do, da capacidade do processamento, né? Então, esses satélites geralmente trabalham com um pixel muito grande, então, dependendo da área, eles não pegam, né? Então, é sempre bom a gente ter em mãos o mais arcaico, né? O trabalho operacional ali Pequim na área. sempre tem a sua eficácia, né? Sim. Não, muito bacana a discussão. Eu vi que tinha mais gente levantando a mão, não sei se a pergunta já foi sanada. Nesse momento é o Rony Gibson, espero ter acertado aí a pronúncia. E, pessoal, como a gente estava planejando aí estender em, no máximo 1h30, né? Então, quem tiver mais alguma pergunta aí, já vai entrando na fila para a gente organizar o fechamento. Lembrando que depois a gente vai disponibilizar o link dessa gravação no YouTube, né? Tanto falando aqui no canal da Atlas, mas a Simbiose, se quiser colocar direto no canal de vocês também, fiquem à vontade, a gente compartilha também. Oi, Rony? pessoal. Boa noite, obrigado, Helder. Ô, Matheus, parabéns aí pela sua fala, né? Quem não me conhece, eu sou Rony, aqui da Carcará de Brumadinho. A gente atende aqui a área do Rola Moça. Eu achei muito interessante a sua colocação sobre essa questão das novas tecnologias, né? E queria fazer um convite a todos aí interessados nesse assunto. O pessoal está desenvolvendo um aplicativo aqui no UFMG, juntamente com a CEMIG e outras, o IEF e outras entidades, né? Exatamente da inteligência artificial nas câmeras. E eu já estou utilizando ele aqui há um certo tempo, coisa de 2 anos. Por sorte, a área que a gente atende aqui em Brumadinho, as câmeras do Parque do Rola Moça, elas cobrem toda a nossa área. Então, eu passei a utilizar esse aplicativo aqui no monitoramento e existe um grupo no Telegram. Então, assim, o sistema detecta a fumaça, ele já solta a mensagem no Telegram, o brigadista que tem o aplicativo recebe essa mensagem ao vivo, né? Ele tem acesso às câmeras pelo celular, e com isso facilitou muito a questão do monitoramento, né? Exatamente de pegar o incêndio logo no começo, questão do tempo de resposta. Isso, claro, aliado aos grupos de WhatsApp, né? Como eu falei nas mensagens lá, a comunidade se sente realmente como se fossem brigadistas. Quando eles avisam, tem um fogo, o cara está passando na estrada, viu um foguinho começando, ele avisa. E a gente dá a resposta, né? E bota no grupo, e ele vê que a brigada foi lá e controlou o incêndio. No começo, ele se sente realmente valorizado, e isso faz com que a comunidade participe muito ativamente, né, dos trabalhos de prevenção e controle, entre outros assuntos diversos. Aí foi uma aula que o Matheus deu aí, né, essa questão de quando a gente chega para pagar
para monitorar uma fumaça, às vezes é o sitiante lá queimando uma folha e tal, a gente faz o trabalho de prevenção, explica para ele, muitas das vezes, o cara não repete, a gente fala com ele que ele não deve, explica os motivos, ele não repete. Geralmente, as queimas de folhas é pessoa nova que chegou agora e não tinha ciência da situação, e aí é aquele trabalho constante, né? Enfim, fica o convite que eu estava falando anteriormente da inteligência artificial nas câmeras. O pessoal está quebrando a cabeça para conseguir gente para poder apoiar, financiar e difundir o sistema, sabe? E já está pronto, funcional. Eu estou utilizando já há 2 anos, outras pessoas aqui devem usar, a Anda deve usar, não sei se alguém da Brigada 1 também deve estar ciente disso, mas enfim. Vamos conversar depois em off aí e tentar difundir isso, porque é o pulo do gato, gente. É como se fosse a invenção do soprador que fez o incêndio dar um salto, né, no controle de incêndio. Esse sistema de inteligência artificial nas câmeras vai modificar o nosso trabalho, juntamente com os outros sistemas, claro. O satélite, o WhatsApp, o Telegram, né, e assim por diante. O que tiver de tecnologia que puder, mas a gente precisa se aliar para poder integrar isso e fazer o sistema estar funcional. Às vezes as coisas ficam muito... As pessoas imaginem, já está muito longe. Não está longe, está ao nosso alcance. A gente precisa se unir para conseguir desenvolver as tecnologias, né? Muito obrigado aí pelo espaço aí, parabéns pela conversa, está ótimo. Eu vou continuar seguindo aqui, estamos à disposição. Ô, Rony, a gente que agradece a contribuição aí, é sempre muito importante. O pessoal perguntou aqui, ele tem um aplicativo específico para isso? Tem um nome, alguma coisa? Positivo. O aplicativo, eu vou achar o link aqui, é new.apagaofogo.eco.br /home/. Eu vou copiar o link aqui nas mensagens. A gente agradece. Mas é o que eu estou falando, é um aplicativo que foi feito agora e ele tem pouquíssimas câmeras. Então, a gente só precisa que a câmera esteja com acesso à internet, né, e uma pessoa responsável no grupo para poder adicionar a nova câmera. Então, a câmera ela fica disponível no mapa, né? Então, qualquer lugar do Brasil pode adicionar a câmera. Não, eu acho muito bacana quando mistura uma tecnologia digital com uma tecnologia social coletiva, né? Porque, no fundo, essas duas uniões que fazem o negócio. Então, tem a câmera, mas precisa do grupo, precisa de alguém instalando novas câmeras, e muitas vezes é só uma questão dessa informação chegar à pessoa certa, né, para as coisas acontecerem. Então, aqui também mais uma vez, enaltecendo o trabalho de todos os brigadistas. Eu vi aqui que a Simbiose conseguiu trazer, acho que com seu público, principalmente, das suas redes, grandes atores aí, né, que atuam com prevenção e combate de incêndio. Então, a gente ficou bem feliz aí com a presença, a gente chegou a um pico de mais de 50 pessoas, né, aqui presentes. É muito gratificante saber que tem tantas iniciativas, tantas pessoas preocupadas com esse tema, né, e antes de passar a palavra para o Matheus finalizar aqui, queria mais uma vez agradecer, Matheus, a sua presença, a presença da Simbiose, de todos que contribuíram, né, a Natália também, e deixar bem claro aqui, né, eu acho que eu posso falar também pela Simbiose, as redes sociais estão ali para gerar o contato, né, o que a gente puder de compartilhar de informação, puder compartilhar de contatos, de brigadistas, de redes. Eu acho que essa era a ideia inicial, né, desse webinar, mais aproximar as pessoas do tema, mas não que isso seja uma ação única e pontual, né, que isso se reverbere aí na preocupação, no aprofundamento do estudo de todos aí que participaram desse webinar. E aí, Matheus, fica à vontade aí para fechar. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui no
no chat também, e a gente vai responder. Ô, Matheus, só finalizando aqui, eu copiei o link do aplicativo aí no chat, mas lembrando que as câmeras que estão lá são as que foram adicionadas, então ela vai atender a minha região aqui, né? Então, o grande lance é que tem uma pessoa que fica monitorando, ela vai vendo a imagem rodando o dia inteiro, aí com o tempo você decora cada ponto, né? Então, você tendo contato com o operador da câmera, igual acontece comigo aqui, eu peço para ele dar um zoom onde eu quero. Então, quando o informante do grupo do WhatsApp fala, ó, vou começando em tal lugar, eu vou lá, rádio, câmera, ele aponta. Então é isso, tá aí aberto o link, tá? E boa noite para todo mundo aí, gente. Vamos conversar depois a respeito. Boa noite. Valeu, Rony. Obrigadão. Eu não conhecia esse aplicativo, mas é bem legal saber, porque a gente está querendo implementar câmeras por aqui e é muito bom saber que já tem uma iniciativa para integrar tudo isso, né, numa rede muito maior. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a sala de situação do Rola Moça no ano passado e é bonito. É bonito de ver. Isla? Isla? Oi, gente. Opa. Tira o seu volume. Tem duas pessoas da Atlas aqui trabalhando e participando do webinar. Como reverberou bastante essa conversa, a gente teve a ideia de continuar a conversa nas redes sociais. Então, se alguém ficou com alguma dúvida depois, fala com a gente, ou manda uma mensagem lá no post mesmo do evento, lá da Atlas, a gente compartilha no Story de novo esse post, para, às vezes, concentrar as dúvidas, e aí cada um troca a ideia, né, ver o que o outro postou e tudo mais. E eu gostaria de falar que eu adorei, foi muito produtivo. Eu sou engenheira ambiental também de formação, e sem uma especialização, a gente passa batido sobre esses assuntos, então foi muito importante para mim, foi quase que uma disciplina, assim, à parte, então eu anotei bastante coisa, foi bem legal. E a gente trabalha com bastante projeto de PSA, então a gente procura bastante de conservação, procuramos várias áreas, por enquanto estamos atuando ali na região do Alto Tietê, mas enfim, se vocês conhecerem áreas de conservação para indicar, se vocês forem proprietários rurais, fala com a gente. Mesmo se não for da região, fala com a gente, independente, porque a gente está sempre procurando um mosaico de projetos de restauração, de conservação, no banco de áreas, no geral, entendeu? Então, a gente, se não tem projeto agora, a gente vai caçar um projeto para aquela região. Então, conversem com a gente, se vocês são proprietários de terra, conhecem outros proprietários, e as dúvidas, não vamos deixar passar esse assunto, foi bem legal. Muita gente interagiu aqui, foi muito massa. Sigam o Instagram da Atlas. E sigam as redes sociais da Simbiose e da Atlas. Muito legal. Obrigado. É um prazer, uma honra poder participar de uma discussão dessa, ver algumas caras conhecidas, outras novas, vindo aqui discutir esse assunto. Agradecer pelo Helder, pelo pessoal do Atlas, que deu essa oportunidade para a gente, pelas brigadas que eu conheço que participaram aqui, o Rony da Carcará, Maís da B1, o Gava, como RNBV e Brigada Caratuva. Não vi se tem mais alguém, mas meu muito obrigado a todos que participaram, e a Simbiose está à disposição aí também. Também estamos querendo montar um banco de áreas aqui na nossa região para desenvolver alguns projetos, então
ficamos abertos aí também ao Atlas para futuras parcerias, conversas, e sigam a gente também nas redes sociais. A Natália colocou ali no chat nosso e-mail, nosso site, Instagram, Facebook. É isso. Muito obrigado. Boa, gente, obrigada. Valeu demais, muito contente aí de estar compartilhando esse tempo com todos vocês. E vamos seguindo em frente, que o propósito é um só: regenerar e conservar e proteger o que já está de pé, né? Não adianta, é o equilíbrio desses dois, é proteger o que já tem, recuperar o que está estragado, digamos assim, e fazer isso cada vez mais embasado em políticas públicas, em fomentos econômicos, né? Porque isso hoje, de certa forma, está sendo puxado aí pela galera que está no propósito, mas a gente precisa, né, realmente que, né, o setor público, os incentivos financeiros, eles venham para que a gente consiga escalar isso, remunerar quem está à frente disso, né, e o mais importante é construir uma economia baseada, né, no equilíbrio ambiental, social e, claro, né, no desenvolvimento aí, da evolução, não só o desenvolvimento, mas a evolução da sociedade. Gente, mais uma vez, muitíssimo grato a todos e até a próxima. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.